Graças a Deus. Essa palavra é para você que faz a obra, almeja fazer, ou de repente, por conta do peso da responsabilidade, não quer fazer, não se ver fazendo essa obra. Fica com a gente. Eu quero despertar a sua fé, fazer você se atentar para aquilo que talvez você não esteja vendo. Fique com a gente. Diz assim no livro de Juízes, capítulo 9, no versículo 7. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Quer dizer, foram as árvores ungir para si um rei, um líder, alguém que pudesse estar à frente delas para liderá-las, direcioná-las, porque essa é a função de um líder, estar à frente delas, seja para comemorar vitórias, seja para lutar as guerras juntamente com elas. Nós temos a exemplo disso Davi, que enquanto o rei era Saul era o rei na teoria, mas na prática quem o era Davi, porque Davi já tinha sido ungido rei, porém Saul ainda estava no trono. Mas quem ia para a guerra junto do povo? Quem ia com o povo para a guerra? Era Davi. Então, as árvores, elas queriam um líder para que estivesse com elas, para comemorar suas vitórias, mas também guerrear suas guerras. As árvores, elas buscam no líder imparcialidade, porque o líder tem que ser imparcial. Independente da situação que ocorra no meio dos seus liderados, ele tem que ser imparcial. Você quer ver um exemplo de um rei que ele não teve parcialidade em uma das suas decisões? Salomão. Você lembra do episódio que foram duas mulheres com uma única criança? As duas dizendo: o filho é meu, a outra não é meu. Salomão foi imparcial. Ele falou: peraí, vamos partir a criança no meio, cada uma fica com uma metade e está resolvido o problema. Aí a que verdadeiramente era a mãe falou: não, eu prefiro que meu filho fique vivo com a outra do que morto, metade dele comigo. Você vê a sabedoria. As árvores, elas queriam um rei, um líder que fosse sábio. E o rei, ele tem que ter essa sabedoria para lidar com os conflitos. E o líder, muitas das vezes, ele tem que fazer a gestão desses conflitos que aparecem entre as próprias pessoas do grupo. E vai haver situações que o liderado acaba trazendo do seu particular. E esse problema particular dele acaba afetando todo um grupo. Tem conflitos particulares que a pessoa ela traz para o meio do grupo a qual ela convive, que acaba afetando todo mundo. Você vê só na época de Moisés, quando ele subiu para falar com Deus no Sinai. Um dos liderados autorizou fazer um bezerro de ouro e quase todo o povo se corrompeu. Você vê que o líder, ele também tem que saber quem vai ficar na ausência dele. Quem vai ser a pessoa que vai substituí-lo em uma possível saída da guerra, em uma possível situação que ele precise se ausentar. O líder tem que ter a sabedoria.
Porque cada pessoa ali tem um jeito, tem uma personalidade. Por isso que é um cargo de muita responsabilidade. Tem a ver com vocação. Cada pessoa tem um jeito. E você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber falar com um, com o outro. Não dá para falar da mesma forma com todos. Você quer ver um exemplo? Paulo se fazia de louco para ganhar os loucos. Então ele falava como louco. Se fazia de sábio para ganhar os sábios. Então ele falava como sábio. Líder tem que ter paciência para conduzir as pessoas. Olha a paciência do maior líder que a Bíblia nos mostra, o Senhor Jesus. Olha a paciência que ele teve com os discípulos. Olha a paciência que ele teve com Pedro. Quem trabalha com pessoas sabe do que eu estou falando. Quem trabalha em cargos de liderança em empresas ou em algum determinado grupo sabe aonde eu estou querendo chegar. É um cargo que exige muito, exige resultado, mas quem é líder sabe que ele não é líder de resultado, mas ele é líder de pessoas, e são as pessoas que trazem o resultado. Por isso é vocação. É vocação. E quem tem vocação, muitas das vezes, tem que se colocar no lugar das pessoas, ter empatia. E é o que mais tem sido difícil nos dias de hoje. Por isso que eu estou falando de liderança, para você entender o que as árvores estavam querendo. E pelo que a gente percebe aqui ao ler, havia um certo desespero no meio dessas árvores. Tanto que elas saíram de uma, foram para outra. Saíram de uma e foram em outra novamente. Foram na oliveira e a oliveira disse não. Foram na figueira, a figueira disse também não. Foram na videira e ela repetiu a mesma coisa, também não. Embora cada uma fosse diferente da outra, todas elas mostraram que o motivo era o mesmo. Quem reparou quando a gente leu? A oliveira disse: deixaria eu o meu azeite? A figueira disse: deixaria eu minha doçura? A videira disse: deixaria eu o meu bom vinho? Então o que fica claro aqui, que muitos rejeitam, às vezes, o próprio chamado, por conta de não querer deixar, abrir mão, sacrificar alguma coisa para tal responsabilidade. A começar pelo tempo. Talvez fosse o tempo que a oliveira não quisesse deixar. Talvez fosse algum momento de lazer que a figueira também não quisesse deixar. Talvez fosse um dia específico na semana. Quem você está entendendo? Muitos até querem uma responsabilidade dentro das suas igrejas, mas quando chega nessa parte aqui, delas terem que deixar muitas das vezes alguma coisa por conta disso, elas rejeitam, elas abrem mão do chamado. Ah, não, é muito pesado deixar algo para eu fazer a obra. E vou nada, isso é invenção do homem. Não é invenção do homem não é invenção do pastor não. Se você olhar para sua igreja tem obreiros, tem pastores, tem bispos. Se você é de outra denominação, são outros nomes aos cargos, presbítero, evangelista. Todos eles que estão ali, em algum momento de suas vidas, tiveram que abrir mão de alguma coisa para exercer esse chamado. E até hoje continuam abrindo mão de muitas coisas, porque o serviço de Cristo exige abnegação. Depois você dá uma olhada em Lucas 14. Foi Jesus que falou: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí que ele continua: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Para fazer essa obra, você vai ter que deixar. Para fazer essa obra, você vai ter que renunciar.
Porque a obra exige deixar, exige renúncia. É vocação. Agora você entende o sacrifício do seu líder. Mas voltando às árvores, você vê a necessidade delas, o desespero delas aqui. Elas queriam um líder, elas precisavam de alguém. E a pergunta que eu te faço: como que você acha que as pessoas estão nesse mundo aí fora? Elas estão desesperadas, atrás de alguém. E você na igreja, cheio do Espírito Santo. Você na igreja, cheio do conhecimento. Você na igreja, dotado de palavras, cheio do Espírito, de fé. Com a palavra que, se você abrir a tua boca para falar, vai levantar quem está caído. Mas está desprezando o chamado. Talvez você é aquela pessoa que de fato não dá para você deixar tudo e fazer essa obra. A sua vida é corrida e Jesus sabe disso. Por isso que nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser obreiros, nem todos foram chamados para ser bispos. Mas uma coisa é certa: Deus te chamou para fazer a obra. Seja de uma forma ou de outra, seja cantando, louvando, seja limpando, varrendo, seja entregando um folheto, seja falando de Jesus no seu trabalho, dando testemunho para sua família. Isso é deixar, isso é renunciar. E se não dá para deixar, faça isso, pelo menos reparta. Oliveira, reparta o seu azeite, já que não dá para deixar. Figueira, reparta a sua doçura, já que não dá para deixar. Videira, reparta o seu vinho, já que não dá para deixar. Quantas árvores não estão precisando de uma palavra de cura? E você que já foi curado, tem essa palavra, reparta. Quantas árvores precisando de uma palavra de libertação? E você que já foi liberto, tem essa palavra, reparta. Da mesma forma que muitas árvores com famílias destruídas, e você com a sua que foi restaurada, só você tem essa palavra, reparta. Olha o desespero das árvores, indo de uma a uma, querendo ajuda. E você tem o que elas precisam. Tem muita gente desesperada no mundo. E só você tem contigo que vai trazer alento para elas. Amém? E olha o que acontece com as árvores, para finalizar, quando elas não encontram em você aquilo que procuram. E pode ser seu filho, seu esposo, um amigo. Elas vão em quem não tem nada para oferecer. Elas primeiro vão em quem tem algo para oferecer. Não encontram, elas vão em quem não tem nada para oferecer. E ainda vão fazer elas perecerem mais ainda. E talvez levá-las ao fogo do inferno. Porque continua assim, ó. Então disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Procurou na oliveira, não achou. Procurou na figueira, não achou. Procurou na videira, não achou. Então vamos no espinheiro. Vem tu, reina sobre nós. Olha a resposta do espinheiro. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras, se por um acaso me ungir rei sobre vós, vinde, vem. Refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia do espinheiro fogo que consumam os cedros do Líbano. E é o que mais a gente vê acontecendo, pessoas se refugiando no mundo, ou em quem não tem nada para oferecer. O espinheiro não tinha nada para oferecer. Elas acabam indo nesse tipo de pessoa, que não só vão destruir a vida, mas a alma delas. O espinheiro não tinha fruto algum para oferecer. Você tem o azeite, a unção. Você tem a doçura, a sabedoria. Você tem o vinho, a alegria. E é o que acontece. Primeiro as árvores vão em quem tem unção. Aí quem tem unção, despreza. Elas vão em quem tem a doçura. Aí despreza também. Aí elas vão também em quem tem a alegria. Aí também desprezam. Aí sabe o que elas dizem no íntimo dela? Ah, quer saber? Eu vou pro mundo mesmo. Lá eles me acolhem, lá eles me abraçam.
É responsabilidade nossa não deixar isso acontecer. Porque do espinheiro saiu fogo e consumiu a eles. E eu preciso falar o que isso significa. Eles acabam procurando quem não tem nada e ainda mandam a vida deles para o inferno. Muitos se iludem com a flor do espinheiro, porque é assim, o mundo oferece flores, mas é engano, só para encher o inferno. Não seja essa oliveira que não quis deixar, reparta pelo menos. Não seja essa figueira que não quis deixar, reparta. Não seja essa videira que não quis deixar, reparta. Porque olha o que Jesus diz em Marcos 10, 29. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Deus conta com você para essa obra. Não tenha medo de deixar. Procure essas pessoas que você vê na igreja e você tem certa admiração por elas. Conversa com elas se falta alguma coisa para elas. Elas muitas das vezes abrem mão do tempo que tem para se divertir, do tempo que tem para sair, para estar aqui servindo a Deus, para ajudar as pessoas. Pergunta para elas se falta alguma coisa. Eu duvido. E se está faltando, é porque Deus está preparando para dar o cêntuplo. Amém? Deus conta com você. Você tem a unção, você tem a doçura, você tem a alegria. Não tenha medo de deixar, não tenha medo de repartir. Deus está te chamando. Se una com a gente. O Espírito Santo, ele está em você, mas ele não é só para você. O que Isaías diz lá no capítulo 61? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Graças a Deus, amém. Mas ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos, a pôr em liberdade todos os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Você vê que ele está em nós para preservar nossa salvação, mas para beneficiar a outras pessoas também. Amém? E se você tem o Espírito Santo, ele dentro de você, ele quer fazer isso. Então deixa o Espírito Santo trabalhar através de você. Tá bom? Não tenha medo de deixar. A responsabilidade não pode te assustar. Pelo contrário, não sinta medo. Deus está te chamando e Deus vai te honrar. Tá bom? Fique na fé, fique com Deus e que Deus te abençoe. Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração.